Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez na tua presença, Senhor, para glorificar, meu Pai, para engrandecer o teu santo nome. Te apresentamos, Deus, cada vida, Senhor, que está assistindo essa aula agora, que o Senhor venha abençoar, Deus, a mente, meu Pai, o entendimento, prendendo em nome de Jesus tudo que não vem de ti, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando unção, nos dando crescimento, Senhor, na tua presença e na tua palavra. Que o Senhor toque, Deus, cada vez mais pessoas, Senhor, para se interessarem pela tua palavra, Deus, pelo conhecimento, Senhor. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, e venha repreender tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? No trimestre passado, nós estudamos as parábolas de Jesus, algumas parábolas. E esse trimestre, nós vamos estudar a carta aos Efésios. O título da revista desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, assim, é uma carta pequena, que é fácil de ler, mas que tem muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos doutrinários, então que é muito importante. Então esse trimestre vai ser muito rico, assim, de conhecimento, né? Como todos são, e vai ser uma bênção. E aí a gente vai fazer a leitura de abertura, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, do 1 ao 7, que diz assim. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, como eu disse, né, nós vamos estudar Efésios. E o livro de Efésios, ele está no Novo Testamento. Eu vou dar uma explicadinha de onde ele se localiza na Bíblia, porque às vezes a gente vai procurar o livro e a gente fica com dificuldade. Então, Efésios tem Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª carta, Gálatas e depois Efésios. Então, vem logo após Gálatas e antes de Filipenses. E é uma carta, como eu disse, né, que foi escrita para os irmãos de Éfeso. Tem somente 6 capítulos, mas é muito rica em ensinamentos, e ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, né, o propósito de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. A autoria e a data, né, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, ele se identifica, geralmente as cartas são todas assim. O autor se identifica no começo, salvo algumas exceções que não têm identificação. Então ele lá fala, né, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E no livro de Atos, diz que Paulo também se chamava Saulo. Quando ele foi chamado por Jesus, né, quando Jesus apareceu para ele, chamou ele de Saulo, porque esse era o nome dele. E é uma coisa muito interessante, porque eu sempre achei que Deus, né, tinha mudado o nome de Saulo para Paulo. E estudando, eu entendi que nunca foi isso, né? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele sempre teve esses 2 nomes, Saulo e Paulo, porque ele era hebreu, mas o pai dele é romano. Então, Saulo é o nome dele hebreu e Paulo é o nome dele romano. Então, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, ele sempre teve esses 2 nomes. O nome Saulo provavelmente é uma homenagem a Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel e que pertencia à mesma tribo
de Saulo ou Paulo. E já Paulo significa pequeno, né, que como eu disse era o seu nome romano. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica sempre como Paulo. Talvez ele tenha escolhido usar o nome Paulo ao invés de Saulo, porque como ele pregava muito para gentios, né, para pessoas que não eram hebreus, que não eram judeus, ele preferia usar o nome dele romano para ter mais identificação para aquelas pessoas que ele estava escrevendo, né, que ele estava evangelizando, que ele estava pregando o evangelho. E também é uma carta da prisão, porque essa epístola ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. E nós sabemos, né, quando nós estudamos a vida de Paulo, lemos os livros que ele escreveu, que ele foi preso algumas vezes porque ele foi muito perseguido por causa da pregação do evangelho. E ele mesmo se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, né, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias, porque mesmo quando ele estava preso, ele aproveitava a oportunidade da prisão para evangelizar, né, os carcereiros, as pessoas que estavam presas ali com ele, as pessoas da cidade, as autoridades que iam julgá-lo, né, então ele estava sempre evangelizando. Então, Efésios é considerado uma carta das epístolas da prisão, que como Efésios, né, os Filipenses, Colossenses e Filemon. De acordo com Atos, após ele realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região ali do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar em Roma por cerca de 2 anos, né, que foi aproximadamente 60 e 62 depois de Cristo, e é a data provável que ele tenha escrito a carta para os Efésios. Então, quem é o destinatário da carta? Os irmãos de Éfeso, né? Fundada, e aí a cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C., e era uma cidade muitíssimo importante, porque ela era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje, a cidade onde era Éfeso é a Turquia, e é uma cidade litorânea, né? O porto desaguava no mar Egeu. Então, assim, a sua rua principal, ela era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas dos 2 lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Você consegue imaginar 500 mil habitantes numa cidade naquela época? Muita gente, né? Então, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E eu fiquei pensando, um teatro para 25 mil pessoas assistirem, e naquela época não tinha microfone, não tinha caixa de som, a acústica do local tinha que ser muito boa, né? Porque ele era construído de maneira que quando a pessoa que estivesse lá no palco falasse, todo o teatro escutasse. Então, assim, era uma tecnologia muito grande para a época, né? E próximo dali também ficava o estádio, que tinha pista de corridas, arena onde corriam as lutas de animais selvagens, e também entre homens e animais. Então, assim, era uma cidade muito importante, era uma cidade bem moderna, evoluída da época, mas também, como eu falei, era um centro cultural religioso. Ela tinha essa questão religiosa muito forte. A cidade, ela abrigava o templo de Ártemis, que é Diana, a deusa da fertilidade, que foi construído todo em mármore. E a economia da cidade, ela girava praticamente em torno dos milhares de turistas que visitavam a cidade todos os anos. Então, a maior fonte de renda da cidade era o comércio das coisas que eram vendidas ali no templo, em razão ali da deusa, né, Ártemis, da idolatria que eles viviam ali naquela cidade. Eles eram muito místicos, né? Acreditavam em muitos deuses, muitas coisas. E aí, para a população da cidade, né, para os poderosos, era um problema Paulo chegar e ficar anunciando o evangelho, dizendo que as pessoas tinham que abandonar a idolatria, porque eles viviam da idolatria, né? A idolatria era a fonte de renda deles. Aí eu até lembrei de Abadiânia, né? Que a Abadiânia vivia ali, praticamente girava em torno do João da Abadiânia. E aí quando ele foi preso, acabou a cidade, né? Caiu bastante a questão econômica da cidade. Então era o que estava acontecendo ali naquela época. Paulo estava pregando o evangelho
Isso ia trazer prejuízo econômico para a cidade, eles não queriam isso. A igreja de Éfeso, né, Paulo evangelizou a cidade aos seus redores durante 3 anos. E quando ele chegou a Éfeso, ele encontrou 12 discípulos, ou seja, alguém já tinha evangelizado algumas pessoas ali daquela cidade, porque já tinham pessoas que estavam ali, né, que eram discípulos de Jesus, mas eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Eles tinham sido batizados provavelmente no batismo nas águas, que era um batismo que eles conheciam, mas eles nem sequer tinham ouvido falar ainda sobre o Espírito Santo. E Paulo foi ali, né, e falou do Espírito Santo para aqueles homens, e eles foram batizados, né, foram cheios do Espírito Santo. E aí também Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Como os judeus, eles resistiram ao evangelho, ele acabou se voltando mais para os gentios, né? Então ele alugou um salão na escola de Tirano e ali ele pregava o evangelho para os gentios. E em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, né? Ele realizou muitos sinais e maravilhas. Diz que os lenços de Paulo curavam os enfermos, os aventais, que os demônios eram expulsos, que as pessoas eram libertas. Então ele era usado por Deus poderosamente ali para evangelizar, para pregar o evangelho, para curar, para libertar, né, para fazer a vontade de Deus na vida das pessoas. E grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, não foi apenas Paulo. Teve Apolo, teve Priscila, Áquila, Timóteo também. Então, assim, vários outros líderes daquela época também passaram por Éfeso, né? Também fizeram o seu trabalho ali de evangelização naquela cidade. A saudação epistolar, né, é a mais breve dentre todos os escritos. Ele começa a carta, né, saudando, e ele só diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, para aqueles que foram separados, para aqueles que foram consagrados para a propriedade exclusiva de Deus. Porque santo significa isso, ser separado. Então, quando você separa a sua vida para Deus, você se torna santo. Por isso que a Bíblia fala, né? Jesus fala: sede santos como eu sou santo. Então, nós temos que ser separados como Jesus Cristo também foi separado. Paulo também os cumprimenta com as palavras graça e paz, né? E com uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. E aí, qual é o propósito da mensagem, né, da carta de Efésios? Aparentemente, a epístola não aborda assim, nenhum problema específico. Eles estavam com problema de contenda, eles estavam com problema de prostituição, problema de adultério. Não fala de nada especificamente. Mas a gente percebe assim que nos capítulos iniciais da carta, algumas ênfases que sinalizam certas questões. Por isso que a carta de Efésios, ela é uma carta assim doutrinária. Serve para aquela época, mas serve para a igreja de uma maneira geral. Então, assim, havia muitos novos convertidos, né? Muitos gentios que haviam se convertido, né? Que vinham de outras religiões. Eles eram muito místicos, acreditavam em muitos deuses, em mistérios, em magia, mas agora eles estavam se reunindo com os santos ali em Éfeso. E aí, Paulo, ele mostra para aquelas pessoas que Cristo é que está no controle do universo inteiro. Não os astros, como eles acreditavam, não todos aqueles deuses, como eles acreditavam. E isso é um desafio, né, que nós continuamos enfrentando hoje em dia, porque muitas pessoas ainda acreditam nisso, né? Acreditam nos astros, acreditam no poder assim místico. Inclusive, né, às vezes a pessoa se diz cristã, mas acredita nesse tipo de misticismo. Então, Paulo quer deixar bem claro que quem está no controle de tudo é Deus, né? Quem está no controle do mundo é Deus. Quem controla os astros, né, o sol, a lua, as estrelas, é Deus. Então Deus, ele está no controle de todas as coisas. E isso que nós temos que entender, né? E a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos que entender isso, que quem está no controle do mundo é Deus. Ele também deixa uma ênfase, né, mostrando que o passado daqueles cristãos
era marcado por imoralidade, né, por bebedeiras, mas eles foram salvos pela graça. Então eles tinham que ter um novo estilo de vida em Cristo. Eles tinham que ter novos hábitos, né? Não dava para continuar se comportando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, né? Vivendo da mesma maneira. E isso acontece ainda hoje também, né? Quantas pessoas que se convertem e também estão deixando uma vida de imoralidade, de bebedeiras, mas que às vezes elas vêm para a igreja e elas continuam com alguns hábitos, né, com alguns comportamentos do passado, da velha criatura. Então, em Éfeso mostra que nós temos que mudar, que nós temos que ter essa transformação, que a gente tem que abandonar esses comportamentos e esses hábitos, deixar no passado. E também ele destaca uma preocupação de unidade e paz entre judeus e gentios cristãos. Por quê? Porque assim, existia judeus que se convertiam, e aí tinham os cristãos que se convertiam também, os gentios que se convertiam também ao cristianismo. E aí ficava, os judeus se tornavam cristão e os gentios se tornavam cristão. Mas eles tinham, às vezes, muitas divergências com relação à doutrina, porque os judeus, né, tinham os hábitos do judaísmo, né, da lei de Moisés, todas essas coisas. E aí eles queriam que os gentios aderissem àqueles comportamentos. E na verdade, nem eles precisavam manter determinadas coisas e nem os gentios, né? Eles tinham que viver agora como Cristo queria, como cristãos. Então assim, ele estava enfatizando que Deus chamou todos, chamou os dois, e que eles tinham que viver em paz, né? Que essas divergências, essas diferenças precisavam acabar e que eles precisavam respeitar uns aos outros. E hoje a gente precisa fazer isso ainda, porque assim, mesmo dentro do cristianismo, existem doutrinas diferentes, né? E a Bíblia fala isso, que nós não devemos julgar, nem criticar, né, quem come ou deixa de comer alguma coisa, se ele faz isso em nome de Deus, quem guarda ou deixa de guardar um dia santo, se ele faz isso em nome de Deus. Então a gente não tem que julgar, nem criticar, nem questionar as pessoas pelas coisas que elas fazem, se elas fazem isso em nome de Deus, né? Se elas fazem isso com a intenção de agradar ao Senhor. Nós temos que conviver em paz, nós temos que respeitar. É muito importante nós respeitarmos todas as pessoas, né? Todas as doutrinas, todas as culturas, todas as pessoas que vivem diferente de nós, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não aceite, nós precisamos respeitar, principalmente os nossos irmãos em Cristo, né? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo. É o que a gente fala, né? O que a gente conhece. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Quem é a igreja? Somos nós, pessoas. Então, nós podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? O plano da salvação, o plano da redenção. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, que é o Espírito Santo que nos ajuda, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Então, assim, em Efésios, nós vamos ver muito falando sobre a importância do Espírito Santo de Deus. Também os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então a epístola, né, de Efésios, ela tem uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, como eu disse, o livro de Efésios, ele é um livro muito pequenininho, mas é um livro muito rico em conteúdo, em ensinamento, em doutrina, e é muito prático, né? Ele tem ensinamentos para a nossa vida prática cristã. Por isso que é muito importante nós lermos o livro inteiro. Esse trimestre nós vamos estudar, mas junto com o estudo nós podemos fazer a leitura, né? Já pode fazer uma leitura essa semana,
pode fazer uma leitura toda semana do livro de Efésios, porque quanto mais você lê, mais você vai entender, mais você vai aprender, mais vai ficar fácil de você compreender o conteúdo. Eu vou ler a conclusão que diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados com Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, assim, como eu disse, né, é muito rico, e durante esse trimestre nós vamos falar sobre coisas muito importantes, muitos ensinamentos, vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre os gentios, vamos falar sobre a nossa reconciliação com Deus. Então, assim, muitos assuntos importantes, e é muito importante que os irmãos assistam, que os irmãos participem. Como agora a gente não está tendo mais a revistinha, né, com cada um dos irmãos, seria interessante até se tivesse um caderninho e fosse anotando, assim, o que fosse achando importante, o que fosse achando interessante, né, para ir acompanhando, para você ter tudo anotadinho, tudo registradinho no final do trimestre. E aí, quando você quiser recordar alguma coisa, você vai ali no seu caderninho, nas suas anotações e olha. Amém? E essa é a aula de hoje, e que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.